que a gente estava falando semana passada, né? A gente fez esse número 1 aqui, né? Fizemos o número 2, 3 também, né? A número 4 era uma questão do Enem e era só uma questão múltipla escolha. Vamos fazer ela aqui então. O que ele está dizendo? Em nosso cotidiano, utilizamos a palavra calor e temperatura de formas diferentes, de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor do nosso corpo. Esse significado, no entanto, não consegue se explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação de conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Então, ele está falando aqui de limitação de calor, limitação de temperatura, né? Vamos até abrir. Vamos aqui, ó, limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura. Se a gente for olhar essas alternativas aqui, olha essa primeira, ó. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo que ela está fervendo. Já vai ser essa daqui. Por que vai ser a letra A, pessoal? Olha só. Depois que a temperatura chegou lá, que a água está fervendo, ela entrou no ponto de ebulição de 100 graus, ela vai continuar com a mesma temperatura do ponto de ebulição, que é 100 graus. Então, existe uma limitação na temperatura se tratando da fervura da água. Por conta disso, a gente vai marcar a letra A, tá? A gente precisa ter em mente que quando a água entra no ponto de ebulição, ponto de fervura, é aproximadamente 100 graus Celsius essa temperatura e ela não vai se levar a mais do que isso, tá? Quem sabe disso já mata essa questão aqui. Na letra B está falando o seguinte: uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. Essa temperatura da água ela pode variar, né? Ela pode estar a 0 graus Celsius, ela pode estar a 30, ela pode chegar até 100, 80, então a gente não sabe, não existe uma limitação para isso. A temperatura daquela água ali pode variar de acordo com, né, com a água ali. Na letra C, a chama do fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água de uma panela. Sim, pode ser usada para aumentar a temperatura, mas essa temperatura pode variar também. Então não existe uma limitação de acordo com aquela escala ali de 0 até 100. E letra D, né? A água quente que está em uma caneca repassada para outra a fim de diminuir a temperatura. Então a gente vai fazendo aquele esquema, né, para diminuir a temperatura da água e também a temperatura pode variar. Então também não existe uma limitação quanto a isso, né? A temperatura pode variar de acordo com a temperatura ali. Então a gente, se tratando de limitação, né, vai ser a fervura da água, que é 100 graus Celsius, a gente vai marcar a letra A aqui. A número 5, o que a gente tem, ó? Para medir a febre do paciente, um estudante de medicina criou sua própria escala linear de temperaturas. Nessa nova escala, ele atribuiu 0 e 100 correspondentes a valores de 37 e 40 graus Celsius. A temperatura de mesmo valor numérico em ambas as escalas é aproximadamente de quanto? Então, a gente chegou a fazer isso aqui na última aula, esse termômetro aqui. Ele está aqui, eu não estou conseguindo puxar ele para o lado de cá. Vou diminuir aqui um pouquinho. A gente chegou a fazer esse termômetro aqui, né? E ele inventou uma escala que variava de 0 até 100, de 0 até 10. Vou puxar um pouquinho mais para cá. E ele correlacionou os valores dessa escala que ele inventou. Olha, o 0 ele correlacionou com 37 e o 10 ele correlacionou com 40. Então ficou desse jeito aqui, ó. 10 com 40 na escala X que ele inventou e o 0 da escala X com 37 aqui. Tá? E ele está afirmando que existe um valor que seria igual, né, nessa escala X e nessa escala C. Então existe um valor aqui que é igual. A gente pode botar um X aqui, um A, um C, tanto faz. Tá? Então a gente precisa encontrar esse valor aqui que seria igual nessas duas escalas. E vai ser isso que a gente vai fazer. A gente pode usar aqui proporcionalidade, como a gente resolveu nos outros. Então aqui, vamos fazer, ó, esse menos esse, dividido por esse menos esse. Que vai ser igual a esse menos esse, dividido por esse menos esse aqui. Então vamos fazer aqui nesse lado de cá. Ó, 10 menos 0. Vai dar 10, né? Vamos fazer direto. Dividido por x menos 0, que vai dar x.
Isso vai ser igual a 40 menos 37, que vai dar 3, dividido por x menos 37. Vamos resolver isso agora, né? Vamos multiplicar cruzada. De cima pelo de baixo e o de baixo pelo de cima. 3 vezes x, 3x. Que vai ser igual ao 10 que eu multiplico x e o menos 37. Aqui a gente pode aplicar a distributiva, né? Fazer aquele chuveirinho, ó. O 10 multiplica o x e esse aqui, né? Então vamos fazer ele aqui. 3x repete. 10 vezes x vai dar 10x. E o 10 vezes menos 370 vai dar menos 300. 10 vezes menos 37 vai dar menos 370. É isso? Negativo, ele vai com o sinal de negativo. Tá? O que a gente pode fazer aqui agora? Vamos colocar tudo que é número para um lado, tudo que tem x para um lado, né? Jogar aqui para o lado esquerdo, e tudo que não tem x a gente deixa do lado direito. Então, esses dois aqui, ó, esse tem x e esse tem x, né? Vamos colocar os dois do mesmo lado. Vamos pegar esse 10 e passar para o lado esquerdo. Então, aqui vai ficar 3x menos 10x igual a menos 370. 3x menos 10x a gente pode subtrair e vai dar menos 7, né? Então, isso aqui vai dar menos 7x. Subtrai, ó, coloca o sinal do número maior. O 3 ele é positivo, o 10 é negativo, né? Como ele é negativo, ele vai com o sinal do número maior, que vai com o sinal do 10 no caso. Menos 370 aqui. Esse 7 que a gente tem aqui, ele passa dividindo, certo? A gente tem o x isolado, ele está multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser igual a menos 370 dividido por menos 7. Vamos ver quanto que dá isso. 370 dividido por 7. 52,80. Deu uma dízima aqui, né? Vamos arredondar isso. X igual a 52,85 graus, né? Então, o sinal de aproximado aqui. Aí ele pede para a gente marcar a alternativa aqui, que esse valor é mais próximo, né? O mais próximo que a gente tem aqui, ó, é esse 52,9, tá vendo? Se a gente for arredondar esse 85 aqui, dá para a gente colocar um 9. Então, a letra correta aqui vai ser a letra A. Tá bom? Então, esse aqui foi o número 5. Bem tranquilo. Sim. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Dá para fazer, né? Vamos lá para o número 6, então. Um estudante de física cria uma escala que ele chamou de cis. Comparada com a escala em Celsius, obteve o seguinte gráfico. Ele deu esse gráfico aqui pra gente, né? A gente tem o eixo da horizontal aqui com os valores na escala em Celsius. Ó, aqui a gente tem o ponto de gelo e aqui o ponto de vapor, tá vendo? E aqui a gente tem no eixo da horizontal vertical os valores que ele atribuiu nessa escala que ele inventou, né? Ó, ponto de vapor aqui, ó, vai ser o 120. E o ponto de gelo que a gente tem correlacionado aqui, ó, vai ser o menos 40, tá vendo? Então a gente pode montar esses dois termômetros. Aí vocês façam bonito, tá? Que isso aqui que eu fiz tá horrível esse negócio. Ó, correlacionar 120 com 100, menos 40 com 0. Aqui a gente tem um termômetro na escala Celsius, que a gente usa aqui. E aqui o termômetro que o carinha inventou. Na letra A, ele está pedindo para a gente criar uma equação que correlacione a conversão de x para c ou de c para x. Para a gente fazer isso, pessoal, é só a gente fazer a mesma coisa que a gente sempre fez. Ó. A gente vai usar a proporcionalidade. Esse menos esse, dividido por esse menos esse. Esse menos esse, dividido por esse menos esse. Lembrando, né, que a gente tem um ponto de vapor e que a gente tem um ponto de gelo. Coloca dois valores aqui, ó, um x, né, e um c, para a gente conseguir encontrar a fórmula. Precisa fazer isso aqui, tá? Então, vamos fazer aqui, vamos chamar isso aqui de letra A, vou fazer nesse cantinho aqui. Então, vamos lá, ó. 120 menos o menos 40, né? Tá? Menos com menos, tá? A gente está subtraindo de um número negativo. Não esqueçam de botar isso dentro do parênteses. Dividido por x menos o menos 40, né? Isso vai ser igual
Agora vamos para outro termômetro aqui, né? Que está em Celsius. 100 menos 0 vai dar 100. Vou fazer direto. E o C menos 0, pode colocar só um C, né? Qualquer coisa que a gente subtraia de 0 não vai alterar o resultado. Então não tem necessidade de botar o 0 ali. Vamos começar a resolver. Ó. Menos com menos aqui, regra de sinal, isso vai dar mais, né? Menos com menos aqui, aqui também vai dar mais. Então aqui vai ficar 120 mais 40, 160. Sobre, e aqui vai ficar x mais 40, né? Igual ao 100 sobre o C. Já temos a nossa fórmula, tá vendo? A gente pode deixar assim, se quiser pode multiplicar por usado para dar uma melhorada, mas se a gente usar ela assim também, talvez a gente também vai encontrar o que a gente precisa. Se quiser fazer isso aqui, ó, pode fazer também. Mas aqui já seria a resposta, estava tudo certo. Só vou mexer aqui mais um pouquinho para dar uma arrumadinha melhor. 160 vezes C. Vai dar 160C, né? Igual ao 100 que multiplica o x e o mais 40. Cem, 160 se repete. 100 vezes x, 100x. 100 vezes 40 vai dar 1, 2, 3, 4 mil. Pode trabalhar com a fórmula assim também, tá? Ou deixa assim, ou assim, tá? Tanto faz. Não deixa de ser a fórmula e tá tudo. Se você pode pegar esse 160 e passar dividindo também, tá tudo certo, tá? Então essa daqui vai ser a fórmula da letra A. Na letra B, o que ele está pedindo para a gente fazer aqui, ó? Qual a temperatura do corpo humano de 37 graus nessa escala? Então ele está pedindo para a gente verificar aqui, para a gente fazer uma conversão, né? Vamos imaginar que aqui a gente tem uma temperatura de 37 graus, né? Que é a temperatura do corpo humano, mais ou menos ali, né? E ele está pedindo para a gente associar, encontrar o valor que seria essa 37 graus Celsius nessa temperatura em X aqui. Tem duas formas de a gente fazer isso. Ou a gente substitui aqui no termômetro e faz proporcionalidade, do esquema que a gente conhece, ou a gente pega esse 37 e substitui aqui no lugar do C, olha. A gente pode substituir aqui e resolver, tá? Os dois valores vão dar a mesma resposta, tá? Tem que dar, né? Se der algum valor diferente é porque tem alguma coisa errada. Vamos escolher um jeito aqui. O que a gente pode fazer? Vamos usar a fórmula, tá? Que a gente criou. Vamos usar essa fórmula aqui, ó. Quem substituiu aqui e resolveu, não tem problema, mas precisa dar o mesmo resultado, tá? Então vamos botar aqui, ó, 160 sobre o x mais 40 igual ao 100. Aí aqui a gente substitui 37 graus Celsius, né? Ficou assim, ó. Vamos multiplicar cruzado. Esse por esse e esse por esse. E vamos encontrando essa resposta. Então vamos lá. O 100 multiplica o x e o mais 40, né? Que vai ser igual ao 160 que multiplica o 37. Aqui a gente pode fazer chuveirinho. 100 vezes x, 100x. 100 vezes 40, 4.000, né? Igual 360 vezes 37. Vou usar a calculadora aqui, que eu estou com preguiça. Vezes 37. 5.920. Número para um lado, letra para o outro, né? Então vamos pegar esse número que a gente tem aqui primeiro. Vamos passar ele para o lado direito. Vamos trocar o sinal do número. Então aqui vai ficar 100x igual a 5.920 menos 4.000. Subtraindo isso aqui, a gente vai encontrar 1.920, certo? Esse 100 passa dividindo, né? Está multiplicando, passa dividindo, então isso aqui vai ficar 1920 dividido por 100. Podemos cortar um zero com um zero aqui. E 192 dividido por 10 vai dar 19,2, né?
Se eu errei alguma conta, me perdoe, mas eu acho que é isso. 19,2 graus seria a temperatura nessa escala aqui de X que o carinha inventou lá, tá bom? Então essa aqui foi a resposta da número 6.